Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. (2 de abril é Dia Mundial de Conscientização do Autismo. 1 em cada 44 crianças são atingidas pela doença, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Apesar do avanço nas pesquisas, o diagnóstico preciso ainda não é fácil e, consequentemente, os tratamentos são prejudicados. Os desafios são muitos também no que diz respeito à inclusão dos jovens de maneira plena. Hoje, abriremos os microfones da Band News FM para falar sobre tudo isso. Eu sou a Thaís Dias e fico na sua companhia e também na companhia da Roseli Saião na próxima hora. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos lá juntas, como sempre. Minha voz. Abrimos o programa com a Mayara Murashima, que é mãe de uma criança autista de 6 anos. Como na época a gente não tinha muita informação sobre o assunto, a gente achava que era mais uma coisa de desatenção, até de problemas de audição, né? E ela simplesmente foi dando alguns sinais nos quais a gente entendia que teria alguma coisa de diferente nela. Então, foi feito uma junta médica para que ela pudesse ser diagnosticada. E demora o diagnóstico, né? Foi um baque receber esse diagnóstico, né? Porque não que toda criança é perfeita, mas com esse diagnóstico, isso limita ela em muitas coisas. Limita ela em questões emocionais, em questões de motricidade, em questões sociais. Roseli, eu queria que você trouxesse pra gente uma palavra para essas famílias que recebem esse diagnóstico, que muitas vezes, né, como ela disse, tem um monte de coisa passando na cabeça, fica preocupado como vai ser com o filho, como vai garantir uma inclusão. Fala um pouquinho também para essas famílias. A questão principal é essa última que você citou, Thaís. A preocupação com a inserção desse filho, dessa filha no mundo. Nós vivemos num mundo que ainda separa muito, né? Pessoas com diagnósticos de qualquer tipo, rotula, e é muito difícil a inclusão nos círculos sociais. Nós temos inúmeras escolas que não aceitam matrículas, né, de alunos, a terminologia deles é laudados, ou seja, que tem um laudo, né? É preciso ter coragem. E é preciso ajudar a armar a sociedade no sentido de levar mais gente para a luta de vocês. Porque não é um problema apenas dos pais e mães que têm filhos com algum transtorno, como o autismo, por exemplo, né? É um problema de toda a sociedade. Eu gosto sempre de dizer, eu repito bastante isso, quando a nossa sociedade vai bem, a nossa vida vai melhor. Para bom entendedor, convidamos a neuropediatra Lana Correa. O diagnóstico do transtorno do espectro do autismo é difícil por várias razões. Uma delas é que temos uma grande quantidade de sintomas e temos que observar se esses sintomas não são bem explicados por outro transtorno do neurodesenvolvimento. E quais são esses sinais a serem observados? A criança ela não imita, ela não mantém um contato visual, não socializa, tem um atraso de linguagem, ela sempre está ali brincando com o mesmo objeto, fica chorando, rindo, fora do contexto, tem um apego muito grande à rotina, tem uma sensibilidade auditiva aumentada, tem uma seletividade alimentar, fica fazendo movimentos repetitivos, balanceio de tronco, fica enfileirando os objetos, fica andando na ponta do pé. Ela citou alguns desses sinais, Roseli, mas o problema é que não existem ali aqueles exames definitivos, né? São vários procedimentos, são várias as técnicas usadas pelos especialistas. O diagnóstico, ele é essencialmente clínico, feito a partir, como ela disse, de histórico, de observação. E há muitos casos em que essas pessoas com o transtorno chegam à idade adulta mesmo sem saber o que está acontecendo. Por que é tão difícil, Roseli? Um dos motivos principais foi esse que a Lana citou e você também, né? Não há um exame específico.
Para saber se uma pessoa tem uma determinada doença, algumas doenças possibilitam que isso seja descoberto além do diagnóstico clínico, mas também o de exame mesmo, laboratorial, de imagens, coisa desse tipo. No transtorno do espectro autista não há esse tipo de coisa. Além disso, né, é difícil encontrar uma criança, por exemplo, que tenha todo esse conjunto que a Lana deu de exemplos, mas às vezes tem 2, 3 ou 4 que pode ser confundido, né, com a questão do déficit de atenção, por exemplo, e é por isso que demora. A gente ouviu o depoimento anterior, né, o diagnóstico demora, porque é preciso, né, várias sessões, muitas entrevistas com os pais e as pessoas que tomam conta da criança, até se chegar a um diagnóstico que torne os profissionais seguros do tratamento que eles irão orientar. Eu também quero falar. A Gessimara Nascimento é diretora da ONG Associação de Pais e Amigos de Pessoas Autistas, Mão Amiga, e ela reforça a importância do combate ao preconceito. Combater o preconceito passa pela transformação de ideias enraizadas em novas perspectivas. E só alcançamos isso com muita informação e informação de qualidade. Desmistificar o transtorno do espectro do autismo é um dos grandes passos e precisa atingir toda uma população. No nosso trabalho diário, aprendemos muito com os nossos autistas, como podemos ser pessoas melhores para vivermos melhor em sociedade e auxiliar a quebrar esse ciclo de preconceito, que trava, inclusive, a entrada e a permanência adequada deles nos espaços que também são seus por direito. Sobre as políticas de inclusão, ainda se faz necessário uma maior força para que as práticas delas possam acontecer. Então, o nosso movimento inclusivo ainda está muito no começo. Precisamos de muitas ações conjuntas para que isso verdadeiramente aconteça. E a obtenção de informação correta, com credibilidade, é fundamental para combater esse preconceito e para garantir essa inclusão, né, Roseli? Pois é, Thaís, você vê a falta que faz a gente ter, assim, um processo de mensagens publicitárias, passando informações por todas as questões da saúde mental, principalmente, mas não apenas, que a gente percebe que há um sério preconceito na sociedade. Quando a gente, de vez em quando, ouve alguém falar, né, do autismo, ouve algumas informações, isso passa batido para quem não está implicado diretamente na questão. E logo a pessoa esquece aquilo que ouviu e que é fiel, né? São informações corretas. Então seria preciso que a gente pedisse, exigisse, é um direito nosso, né, da sociedade civil, maiores esclarecimentos com regularidade a respeito dos transtornos todos que acometem pessoas que sofrem pelo isolamento e pela falta de acolhimento e principalmente pela falta de escola. É muito importante a interação escolar para a criança ou adolescente autista. O autismo é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. E a escola? Diz o quê? Conosco agora a Simone Freire, que é diretora de uma escola na Zona Norte do Rio. Nossa escola está atenta às questões de inclusão. Inclusive, começamos o ano de 2024 com uma palestra para o corpo discente e profissionais de apoio sobre o tema. E falando especialmente sobre os alunos que estão dentro do espectro autista, disponibilizamos profissionais de apoio pedagógico, proporcionando o suporte necessário. A escola também possui uma psicóloga para cada segmento e um profissional de apoio especializado que acompanha e direciona um trabalho pensado junto aos professores. Roseli, esse é o modelo, né? Pelo que ela falou pra gente, não só a capacitação, mas oferecendo também esses tutores, além disso, capacitando todos os profissionais da escola para que possam garantir uma inclusão na sua plenitude.
Isso é um bom modelo porque mostra para a gente que há um projeto por trás disso tudo que ela disse, né? Ou seja, a escola sentou e vamos pensar como a gente vai fazer a inclusão de crianças e adolescentes que têm o transtorno do espectro autista. O projeto é muito importante e é claro isso que você citou, a formação específica para esse tipo de trabalho. Vamos navegar! E agora, qual é a indicação que você traz pra gente, Roseli, pra gente pensar um pouquinho mais sobre isso? Eu trouxe a indicação de um site, Thaís, que é muito bom para quem tem implicação direta com alguma criança ou jovem autista, ou para quem não tem, mas precisa se informar. Isso é importante para toda a sociedade. É um site que fala só a esse respeito. O objetivo deles é informar, compartilhar experiências e conectar as pessoas que vivem essa situação e não estão ligadas. O título do site é neuroconecta.com.br. O site inteiro vale a pena pesquisar, investigar, explorar. neuroconecta.com.br é a indicação da Roseli, reforçando que você pode participar aqui, mandando a sua mensagem pelas redes sociais, @Roseli Sayão, Roseli com Y, Sayão também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Primeiro de abril é Dia da Mentira. Na infância, muitas vezes, as histórias são recheadas de imaginação, permeadas pelo lúdico. Mas há uma diferença entre as invenções típicas da idade e mentiras intencionais nessa faixa etária. Já na adolescência, muitas vezes a mentira chega como uma alternativa para conquistar mais liberdade ou mesmo privacidade. Mas isso pode envolver riscos para a segurança do próprio jovem. Mas e quando são os pais, que são pegos na mentira? O que fazer? Bora colocar as verdades na mesa e tratar desse tema por aqui no programa Seus Filhos. Eu também quero falar. O Ricarte Neto tem um filho de 3 anos e conta que o menino tem mentido e inventado algumas histórias. O Leon, também, especificamente, ele tem inventado umas coisas assim. Eu vi um vídeo de uma aranha, de um cara com uma aranha na mão que ela derruba um prédio. Tem um pouco a ver, e a gente já viu isso, sobre essas mentiras, não é nada prejudicial. Isso daí é questão da criatividade, ele está começando a imaginar as coisas e faz parte da etapa de desenvolvimento. É isso, Roseli, nessa faixa etária, né? O filho do Ricarte tem 3 anos, nessa infância. O lúdico é quem fala mais alto, não é a tal da mentira? É a imaginação. Olha, para a criança, nessa primeira fase da infância, até os 5, 6 anos mais ou menos, o mundo real não tem valor. O que vale é o mundo que ele imagina, que ele pensa, que ele cria. E é um período tão rico, né, para estimular a criatividade, as ações sobre o meio em que ele vive. Então isso, né, que o filho do Ricarte e de todos, né, de todas as mães e pais nessa fase mais ou menos dizem, a gente nem considera mentira, mas é mesmo fruto da imaginação deles. Muita criança diz, olha, eu passei esse final de semana em Roma, eu fui ver o Papa, e a família não saiu de casa, né? Mas a criança, tenho certeza que ela viajou. Pronto, falei. E agora, abrimos espaço para um adolescente de 17 anos que pediu para não ser identificado e ele fala sobre a frustração de precisar mentir para os pais para sair com os amigos. Eu já tive que mentir para meus pais para conseguir sair de casa, muitas vezes porque eles privavam da minha liberdade e apesar de ser um rolê com os amigos, eu sabia que eles não iam deixar, então às vezes só mentia ao lugar que a gente ia. Roseli, isso é muito comum, né? São relatos que se repetem se a gente parar para conversar com muitos adolescentes. Muitas vezes eles buscam uma mentira como recurso para conseguir mais liberdade ou mais privacidade, mas isso pode gerar um risco para esse próprio jovem, né, Roseli? É isso, muitos jovens
são tratados como crianças ainda, né? Porque, olha, 17 anos, ele tem o direito de sair com a turma, né? Os pais devem ainda orientar, tutelar, mas impedir não. Só vai depender do local que ele vai. Agora, é importante a gente lembrar que muitos dos jovens não avaliam os riscos, apenas aquilo que ele quer, que ele está muito interessado e que ele está se pressionando para estar junto com os colegas, com os amigos. Esse é o grande risco. Então, nada melhor do que sempre estabelecer um bom diálogo com os filhos, mas não dá para começar na adolescência. Na adolescência deles, a gente recomeça, porque é um diálogo diferente, né? Mas é desde criança estimular a que eles contem as histórias, o que ele fez, como foi o dia dele, o que ele gostou e o que ele não gostou. Enfim, estimular essa relação de confiança entre pais e filho. Aí, às vezes, o filho adolescente até vai falar, eu quero fazer tal coisa, e os pais acham melhor ainda não fazer, ainda é cedo, mas vai ser levado na boa, eles vão conseguir negociar bem. Que sufoco! Roseli, a Maria Souza é quem participa agora conosco e ela fala sobre a experiência que teve com um filho de 7 anos que começou a se confundir com as mentiras e precisou até de uma ajuda profissional. Meu filho estava mentindo muito, criando histórias e tendo isso como verdade. Isso nos preocupou bastante. Procuramos um psicólogo. No primeiro momento, nós tínhamos que refazer as perguntas a ele de algumas coisas para ver que resposta ele nos deu. Em nenhum momento podíamos afirmar, nem ele saber que estava mentindo. Depois, não podíamos perder a calma e, aos poucos, fomos mostrando a ele a importância de falar a verdade. Roseli, vamos lá. São 2 questões que eu queria que você trouxesse pra gente a sua percepção. Uma, quando a mentira passa do limite, né? Quando ela acaba se sobressaindo sobre a verdade, vira recorrência. E no outro ponto é o que fazer, né? A gente confronta o filho quando a gente sabe que a mentira aconteceu ou não. A gente tenta fazer com que ele confesse que aquilo não é uma verdade. Depende muito da idade, né, em que isso acontece, isso que a gente chama de um excesso de mentiras. Porque, olha, ali no limiar entre os 6, 7, 8 anos ainda acontece muito, né? A imaginação está dizendo adeus para a criança, não totalmente, mas aquele mundo imaginário mais importante que o real. Então ela ainda inventa muita coisa. E é preciso sempre lembrar que ela cresceu. Isso é mais importante do que dizer que o que ela está falando não se trata de uma verdade, mas de uma mentira. Mentira mesmo é aquela que, de alguma maneira, afeta negativamente uma outra pessoa. E a maior parte das crianças mente por interesse pessoal, para ganhar elogio, e não para prejudicar alguém, né? Então é importante, a gente ouviu aí esse exemplo, ela teve um roteiro que é um método, né? Mas esse não é o único método, existem várias maneiras e muitas vezes não precisa de um apoio profissional. Precisa de paciência, amorosidade, confrontar o filho, depende do que as pessoas entendem por confrontar, Thaís, porque dizer para ele que eu sei que não é verdade, eu acho bom, porque senão ele vai achar que o pai e a mãe são um pouco tontos, né? Ele não percebe que uma criança dessa idade está falando algo que não é verdadeiro, mas nunca na frente de pessoas estranhas, nunca. Porque isso deixa a criança muito humilhada e isso não vai ajudar ela a se dirigir mais para falar a verdade. A mentira continua sendo o nosso assunto por aqui no programa Seus Filhos. Palavra de ouvinte. De Salvador, conosco agora o Marcos Sá, que é pai de uma menina de 10 anos. Em relação a ser pego na mentira,
Nós acreditamos aqui em casa que a verdade precisa ser dita gradativamente para a criança por questões de maturidade. Então, no ano passado, nós tivemos a situação do Papai Noel, no qual conversamos com a criança e mostramos para ela a realidade do que existia, quem comprava os presentes, e foi um choque para ela. Então, sim, nós pedimos desculpa por todos os anos de fantasia, mas mostramos para ela que era necessário para que ela vivesse aquele momento eternamente. Roseli, aí a gente tem essa questão envolvendo, né, personagens lúdicos. Tem o Coelhinho da Páscoa, tem o Papai Noel. Nessas situações, como a gente deve agir, Roseli? É gradativamente mesmo? Pode ser gradativamente, pode ser uma escolha também dos pais, porque nunca existe uma única alternativa, uma única solução para a educação, né? Sempre há diversas possibilidades, porque nós somos diferentes, as famílias são diferentes, mas além dessa de ser gradativo, de acordo com a idade, com a maturidade, tem famílias que permitem que a criança acredite enquanto ela quiser. Um belo dia, né? Ela não vai, eu ouvi essa frase de uma mãe, ela não vai se casar acreditando em Papai Noel, né? Então, assim, a criança por si mesma chega a uma conclusão e às vezes ela nem conta que chegou a essa conclusão, que ela sabe, diferentemente da filha, né? Que a gente acabou de ouvir, do Marcos, que levou um choque mesmo. Então, às vezes, eu sou mais por deixar a criança descobrir por conta própria. E se os pais contaram uma mentira e foram pegos pelos filhos, Roseli, o que fazer? Isso é importante. É importante porque todo mundo mente, pai e mãe mentem várias vezes ao dia, muitas vezes até em alguma questão que está relacionada aos filhos, e muitos filhos observam isso, olha, com muita atenção, extrema atenção. E é importante, então, esclarecer para os filhos o que está acontecendo. Ou seja, né, não é uma mentira que vai prejudicar alguém, mas é algo que vai permitir que a família continue no seu momento, ou continue com seus afazeres. Então, quando os filhos percebem, é bom pedir desculpa. Agora, é bom também avisar quando eles não percebem, para que eles comecem a ficar atentos em relação a isso. Vi e curti. Tem dica chegando? Que dica é essa? Mas tem uma dupla de um filme brasileiro que eu gosto tanto. Apesar deles darem golpes, mentirem, adoidado, eu adoro a dupla de personagens. Eu acho que todo mundo vai gostar, já viu, já gostou, pode rever em família, O Alto da Compadecida. Cada vez mais crianças e adolescentes estão expostos. A internet virou um espaço para publicar cada momento da infância, da juventude, mesmo sem qualquer anuência desse jovem. Tem até uma nova moda que envolve os pais fazendo pegadinhas com os filhos e postando tudo nas redes. Diferentemente do que pensam, uma pesquisa da Pew Research, em parceria com a Universidade de Harvard, descobriu que os jovens com idades entre 12 e 17 anos se preocupam com a privacidade. Esse levantamento foi feito nos Estados Unidos. Em alguns casos, com o pretexto de proteger os filhos, muitos pais deixam de lado esse direito à privacidade. Mas como equilibrar as coisas e garantir que os jovens tenham, sim, os seus espaços? Privacidade é o nosso assunto por aqui, no programa Seus Filhos. Minha voz. O William Silva tem 15 anos e deixa o relato pra gente. Minha mãe tem um aplicativo pra controlar meu celular. E aí eu não gosto muito por causa que eu tenho que ficar pedindo permissão dela pra baixar algum aplicativo. Tenho que pedir permissão dela pra jogar. Ela pode ler minhas conversas pelo aplicativo. E aí eu não gosto disso. Pra que eu vou ter um celular se eu não vou poder ter privacidade? Se eu não vou poder usar o celular livremente? Não faz sentido. Roseli, muitos pais usam a privacidade dos filhos como uma preocupação, Não vou poder te proteger se eu não sei o que está acontecendo. Por outro lado, os filhos não vão conseguir treinar a própria autonomia. Como é que a gente chega nesse equilíbrio, hein? É aí que mora o perigo, Porque proteger não é controlar. Proteger significa ensinar a se cuidar, ensinar a olhar no seu entorno, seja ele real ou virtual, ver o que pode acontecer,
para que cada vez mais eles aprendam a diferenciar o relacionamento social e a intimidade deles, porque hoje é muito difícil, né? Porque todo mundo coloca a sua intimidade exposta nas redes sociais. A gente vê fotografia de criança pequena, como você falou, das pegadinhas, o que é terrível para a criança. Ela pode se divertir agora, mais tarde ela não vai gostar. A gente vê assim, fotos, né, de casamento das pessoas na festa. Nossa, a gente vê de tudo que não deveria ir, né, a público e nem faz parte do relacionamento social impessoal, só dos pessoais mesmo. Então é preciso que os pais façam a diferença entre controlar e ensinar a ter privacidade. Isso é importante, porque se o mundo está tão confuso em relação à privacidade, nós temos que ensinar os mais novos a respeito do que é privacidade e por que ele deve batalhar para que a sua privacidade seja respeitada. Esses programas controlam, mas não ensinam nada, né? Pronto, falei. Agora a gente vai ouvir o outro lado, Roseli, a Dorineia Braga, que é mãe do adolescente de 15 anos, o William, que a gente ouviu agora há pouco, e ela fala das preocupações com a internet e fala da importância também de estar sempre ali a par do que os filhos estão acessando. Nós sabemos como mãe que a internet é muito evoluída. A minha preocupação é que de estar conversando com pessoas de mau índole, né? Incentiva os adolescentes a fazer coisas que não devem, aqueles que têm a mente vazia, né? Chega até fazer. Essa é a minha preocupação como mãe. Então a gente tem que saber com quem é que o nosso filho está se envolvendo. Roseli, você sempre usa uma metáfora que eu acho muito importante a gente trazer aqui, mais uma vez, para reforçar um ponto de vista prático. Quando a gente fala das redes, a gente olha também para a ideia de uma praça pública, com todas as maravilhas que tem de usufruir desse espaço público, quanto também os riscos. E em algum momento, principalmente da adolescência para frente, os jovens já têm essa autonomia de ocupar esses espaços públicos, e a internet é um desses espaços. A gente precisa orientar, né, Roseli, e não banir. Isso, a gente precisa tutelar e com discrição, né? A gente precisa ter uma conversa com os filhos a respeito de todo o acesso que eles fazem na internet, pode ser de rede, pode ser qualquer tipo, né, de espaço virtual, conversar para ver o que ele entende que isso facilita a vida dele, favorece a vida dele, o que ele gosta de fazer nesses locais virtuais, porque principalmente adolescente entende muito mais de tecnologia do que nós, muito mais, porque interessa a eles, é algo muito interessante, então eles vão saber burlar várias questões, então manter o diálogo sempre aberto e de vez em quando, desde que previamente combinado, falar, vamos ver aí o que você está fazendo, que jogo você está jogando, quais as pessoas que você está conversando, me mostra um trecho de uma conversa, e aí é diretamente, jamais olhar a coisa escondida dele. Para bom entendedor. Conosco por aqui, o psicólogo Eduardo Alves. Para um desenvolvimento saudável desse adolescente, é preciso que exista um diálogo entre esses pais e esse jovem. Esse limite ele precisa ser consentido, essa privacidade ela precisa ser respeitada. Até porque o adolescente ele passa por mudanças não só físicas, mas mudanças sociais, mudanças psicológicas. E é importante delimitar o espaço em que os pais eles podem se intervir e o espaço em que eles devem manter uma certa distância. Roseli, esses limites são importantes e a gente falou sobre isso agora, né? Me veio muito a imagem, que é clássica nos filmes, em algumas casas também, daquela placa de proibido entrar na porta do quarto do adolescente. E aí, é preciso respeitar isso? Olha, também a gente não pode sair de um extremo e ir a outro, né? O quarto do filho é o quarto que ele está dentro da casa dos pais dele. Então, primeiramente, a casa é dos pais. Ele pode, sim, botar esse aviso na porta, porque é um ato de rebeldia, né? Mas é importante que os pais lembrem de bater quando for entrar, mas não evitar de entrar. Os pais não podem ter vetado
um cômodo da casa, né? Então ele precisa ter privacidade e é suficiente que os pais peçam para ele, posso entrar tal hora, posso bater na sua porta a hora que eu quiser entrar, mas jamais assim, não, você no meu quarto não entra nunca mais. Isso não pode acontecer, porque daí perde um pouco o equilíbrio, né, do relacionamento entre eles. Agora, uma coisa mais importante ainda, ninguém dá privacidade a um filho adolescente, ele precisa conquistar, porque isso a gente batalha diariamente para manter, não é, Thaís? A privacidade dos filhos continua sendo o nosso assunto aqui no programa Seus Filhos. Roseli, daqui a pouquinho tem dica, mas antes eu queria abordar um ponto com você. Porque muitas vezes a gente fala, olha, mas o meu filho quer privacidade, eu queria saber mais da vida dele, eu queria saber o que está passando com ele. Aí o filho vem e conta detalhes, principalmente na adolescência. Olha, mãe, e a gente já recebeu mensagens aqui assim, perdi a virgindade. Olha, hoje eu tô saindo para fazer isso, para fazer aquilo. E aí a gente fica desesperado, né? Meio pego de surpresa. E aí, Roseli, a tal da privacidade do filho, quando ela é exposta, a gente também não quer saber tanto assim. Há um limite aí nesse relacionamento entre pais e filhos, né? Os pais são adultos. Eu gostaria de pedir que os nossos ouvintes, que são pais e mães, pensem um pouco. Elas conversam sobre tudo com sua mãe, com seu pai? E se eles ainda estiverem vivos ou na adolescência aconteceu isso? Claro que não, né? Há um limite mesmo que diz respeito à privacidade tanto do filho adolescente quanto dos pais. Então, intimidade é algo que precisa ser guardado e só deve ser compartilhado com pessoas da mesma idade, mais ou menos, né? É claro que quando não supõe risco algum, mas é melhor sempre ensinar aos filhos essa questão, o que é intimidade e o que é relacionamento social, o que se pode dizer para alguém na intimidade e o que não se deve dizer em relacionamentos sociais. Vamos navegar! E a hora da nossa dica por aqui, Roseli, qual é a sua indicação? Pois é, nesses tempos aqui de tanta vida virtual, a gente ouve muitas vezes a frase, todo mundo tem direito à privacidade. Sim, privacidade é um direito de todo mundo. E em relação aos adolescentes? Eu achei um artigo que eu achei super interessante, o título do artigo é A privacidade dos adolescentes é um direito ou privilégio? É bem legal esse texto, vale a pena ler, e o endereço do site é xnspy.com. xnspy.com é o site. Repete pra gente o nome do artigo, Roseli. A privacidade dos adolescentes é um direito ou um privilégio? Esse programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser no site da Band News FM, no nosso canal do YouTube, também nos principais tocadores de áudio. Fique à vontade para compartilhar. Aliás, fique à vontade para compartilhar também as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus comentários. O nosso e-mail é seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Eu agradeço muito a produção da Luana Pereira e a sonorização do José Antônio de Araújo. Agradeço ainda a companhia dos nossos ouvintes e os ensinamentos dela, da minha companheira Roseli Saião. Beijo para você, Roseli. Beijo, Thaís. Sempre uma delícia conversar com você. E muito carinho, né, que os nossos ouvintes nos enviam, nos acompanhando diariamente. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.